Mas qual será a principal dificuldade da psicóloga clínica nesse ponto de organização? E mais ainda, será que tem alguma fórmula mágica para desenvolver essa habilidade de organização pessoal aí do seu negócio em psicologia clínica? Eu quero compartilhar com você alguns pontos da pesquisa que eu realizei agora em junho de 2022 com 61 psicólogas clínicas que apontou o seguinte: nos questionamentos relacionados à organização do tempo, as psicólogas mandaram muito bem. Grande parte tem suas prioridades pessoais estabelecidas, tiram um tempo por dia para relaxar e conseguem, inclusive, definir seus objetivos e metas. Já nas questões de organização financeira, as respostas não foram assim tão favoráveis. Cerca de 30% afirmou que gasta mais do que ganha, 19,7% não tem nenhum tipo de controle financeiro e 26% utiliza somente um caderno aí para fazer os seus registros básicos numéricos. E agora, será que você se considera organizada por aí? Eu trouxe uma convidada muito especial para estar aqui comigo hoje, que é a Kátia Teichmann, formada em 2005 pela Universidade do Vale do Itajaí, com mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho pela mesma instituição. A Kátia atua na área clínica há 17 anos e atualmente atende principalmente avaliação psicológica e neuropsicológica, perícias judiciais e assistência técnica em psicologia. Ela é sócia fundadora da Boreal, acho que falei certo, Psicologia e Educação Eireli, e a Kátia foi minha professora querida na Estácio de Sá, há uns 2 anos atrás, onde aprendi muito com ela. A metodologia dela é fantástica na aula, imagino que deve ser assim também nos grupos de supervisão, que já estou doida para chegar lá, né? Daqui a pouco já estou nessa fase aí da psicologia também. Mas, Kátia, muito bem-vinda por aqui. Oi, Marlise, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui participando disso contigo. É uma das coisas que a gente conversa bastante, né? E uma necessidade fundamental de toda a formação, eu acho que não só da graduação, mas da formação desde o ensino fundamental, o ensino médio, é essa gestão financeira pessoal, essa administração de recursos, né? Eu acho que vai ser bem legal trocar uma ideia contigo. A gente falou muito sobre família durante as aulas, né? Exatamente, Já nossa. faz um ano que eu saí da Estácio, passou muito Nossa, já rápido. faz um ano que tu saiu, então acho que foi o começo da pandemia, né? A nossa disciplina de sistêmica. Foi exatamente assim. Na verdade, eu dei aula ali na metade de 2020 e a primeira metade de 2021. Né? E daí saí, eu te dei aula em 2021, mas Então foi foi no muito comecinho legal. do ano. Foi uma disciplina excelente, tive muitos aprendizados por lá e até hoje sou fã da série This Is Us por causa de você, né? A série é uma gracinha, assim. E uma das coisas importantes que a gente vê quando a gente trabalha com terapia de família é justamente essa questão, né? Quando fala de empresa familiar, por exemplo, né? A gente trabalha muito essa questão da sucessão. Quem é que vai suceder, né? Esse gênio que constituiu e administrou essa empresa. É um dos processos muito difíceis na família. Sim, né? exatamente. Preparar a sucessão. Nossa, que interessante tocar nesse tema, né? Porque ele permeia vários universos, né? Dentro da consultoria, a gente trabalha muito com isso também, né? Com a questão de sucessão familiar, que não é nada fácil. Dentro da contabilidade também, né? Porque quem é o herdeiro quando tem, no caso de falecimento, a parte jurídica entra também e a parte da psicologia também é bem importante nesse item. Sim. Muito então, legal. entender um pouco da dinâmica familiar, eu acho fundamental para todo psicólogo que vai atuar na área clínica, na organizacional, que seja, porque a nossa origem é sempre familiar, independente do modelo e da estrutura familiar, a gente sempre se desenvolve a partir de um contexto de família. Né? Exato. E daí eu já aproveito esse gancho para te dizer que eu tive uma mãe que sempre foi muito trabalhadeira, muito, assim, ela trabalhava muito. Eu me lembro da minha mãe trabalhando muito e sempre correndo atrás do prejuízo. Certo. Esse era o termo mesmo, correr atrás do prejuízo? Esse era o termo mesmo, sabe? Ela estava Interessante, correndo né? atrás. Porque parece que vai primeiro o prejuízo para depois correr atrás. Isso, então assim, ela trabalhava 14 horas por dia, às vezes mais, né? E sempre fazendo aquela ginástica enorme para equilibrar os pratinhos, como a gente diz. Eu me lembro que teve uma época em que a gente teve uma situação econômica bem mais satisfatória,
que era uma época em que os meus pais tinham uma sorveteria, um bar de temporada, Certo. e eles trabalhavam na temporada de verão, e esse dinheiro que entrava desse trabalho de temporada, ele complementava a renda o resto do ano. Ah, muito bom. Tinha uma organização financeira, então, né? De entrar na temporada para complementar durante o ano. Tinha, de certa forma tinha, mas tinha uma situação muito interessante que era, eu pedia alguma coisa, depois quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram, né? E a nossa situação ficou um pouco mais complicada, porque a separação ela é sempre uma perda muito grande em muitos sentidos, inclusive uma perda econômica, né? Sim. Independente de você estar recebendo pensão alimentícia ou não, é uma perda econômica importante para a família, né? E eu me lembro assim que às vezes eu pedia alguma coisa para ela e ela dizia, não tenho dinheiro para isso. Mas eu só não sei se ela ficava com peninha, mas ela sempre dava um jeito e aparecia com aquela coisa. Certo. Então, e depois, durante o meu casamento, eu vivenciei situações como essa, né? Então, ao longo da minha vida, até bastante tempo da minha vida adulta, eu tinha essa relação com o dinheiro como se ele fosse mágico. Ele aparece de repente. Ele aparece de repente, né? E essa foi uma das coisas que eu tive que levar para a terapia. Sim, imagino. Né? Entender como é que é essa dinâmica de produzir riqueza, né? Ou produzir o suficiente para administrar minhas contas. Né? Então, ainda hoje, eu me surpreendo com a minha capacidade de produzir dinheiro. Ótimo, muito bom. E é muito legal ver, assim, a cada momento a minha relação com o dinheiro e a necessidade de aprender e desenvolver mais habilidades nessa gestão financeira. Ah, muito legal. Por exemplo, como a gente estava comentando do livro, né? Aos 40 anos de idade, eu me deparei com um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, já estamos adiantando aí uma indicação que vem daqui a pouco. Isso, que eu super recomendo. Com esse livro, eu me dei conta que eu não sabia fazer gestão financeira. Por mais que eu nunca tivesse me envolvido em dívida e nunca gastasse mais do que eu ganhava, eu nunca pensava que eu tinha que guardar um dinheiro, que eu tinha que fazer um investimento, né? Fundo de reserva e fluxo de caixa são coisas muito recentes na minha realidade. Tá, ótimo. Já são 2 temas aqui para um próximo episódio de podcast. Vou deixar aqui anotadinho: fluxo de caixa e fundo de reserva. Ótimo. Isso, mas voltando para a coisa da organização, eu sempre tive um sistema manual, porque eu não sou tecnofóbica, mas eu não sou assim tão amiga das tecnologias. Tanto é que eu ainda tenho uma agenda física, apesar de ter agenda no Google, né? E eu tenho a Maiara, que é minha estagiária que está se formando, que me ajuda nas planilhas de Excel, que é uma coisa que ela domina. Porque eu e Excel, ótimo. A gente não se namorou um do outro ainda. Ainda não se apaixonou pelo Excel. Ainda não. Mas eu tenho uma planilha que eu imprimo, né, das despesas do mês. Tá, ótimo. Tá? E ali eu coloco todos os boletos que eu tenho para pagar e todas as despesas, por exemplo, né? Ali está o meu parcelamento do seguro do carro, que é débito em conta no meu cartão de crédito, mas eu deixo ali embaixo. Né? É um dos itens. Eu deixo ali também o IPVA, ele aparece para mim em todos os meses. Ótimo. Porque ele me ajuda a lembrar que o meu carro é final 9, então setembro, agosto, eu já tenho que verificar para poder parcelar em 3 vezes. Excelente. Né? Então, isso é um mecanismo que eu acabei colocando ali para me ajudar a lembrar. Ali está a minha terapia, que não é um boleto, né? E ali está a minha despesa de faxineira, que eu pago a cada 15 dias. Certo. Então, isso tudo fica discriminado com data de vencimento e valor. Ótimo. Né? Se tu me perguntar, Kátia, tu sabe em quanto gira as tuas despesas mensais envolvendo casa e consultório? Eu te digo que sim, eu consigo ter uma estimativa média de cada mês. Kátia, tu sabe se tu vai ganhar isso no mês? Nunca sei. Opa, então temos aí algo a ser melhorado, que é as entradas, então. Exatamente, eu nunca tenho uma previsão clara da entrada. Eu acho que é mais fácil a gente ter uma previsão clara de entrada quando a gente tem paciente de clínica. Isso. Ah, sim, porque o teu negócio não é exclusivamente clínico, né? Exato. Então, assim,
eu sei que eu tenho um limite de até 4 avaliações por mês, que é o que eu dou Certo. conta de fazer como volume de trabalho. Certo. Agora eu estou com agenda de espera até setembro, porque Uhum. essa época do ano é uma época do ano em que incrementa esse volume de trabalho, né? Interessante. Com relação às perícias, por exemplo, a Uhum. maioria das perícias eu recebo via assistência judiciária. Uhum. Então, já teve perícia que eu levei 6 meses para receber, Sim. tá? Entendo. Então, eu tenho certeza que aquele dinheiro vai entrar, Uhum. mas eu não sei quando. Uhum. Então, hoje eu tive uma transferência, um aporte bancário na minha conta, e daí isso aí entra na pessoa física, né? Eu tive um Uhum. aporte bancário na minha conta de pessoa física que eu ainda não sei do que é, Tá. né? E que eu Certo. vou precisar verificar nos processos, De qual né, processo se refere? de qual processo veio essa entrada. Entendi, entendi. Tá? Então, assim, eu tenho que estar verificando isso todos os Uhum. dias para poder Uhum. localizar da onde vem o dinheiro que entra na minha conta. Na Entendi. pessoa jurídica, eu tenho uma conta de pessoa jurídica e eu Uhum. tenho um CNPJ, Uhum. né? Uhum. Na pessoa jurídica já fica mais fácil fazer esse controle, Certo. Uhum. tá? E daí, no momento que entra o dinheiro na pessoa jurídica, né? Na verdade, o que a gente faz? Uma vez por mês, a gente senta e Uhum. prepara uma lote para contabilidade. Agente quem? Tu e a tua secretária? A Eu e tua a estagiária? Maiara. Tá, ótimo. Então, Maiara Eu te e a ajuda Maiara. aí nesse processo. Então, Esse a também é um Maiara, processo de organização. isso, a Maiara Uhum. ela fica responsável por todo esse, por montar uma lote, emitir as Uhum. notas fiscais e Uhum. encaminhar para a contabilidade, né? Ótimo. Uhum. Só que a minha função, o que é? O meu contador me manda os honorários Uhum. dele por e-mail. Sim. Eu Uhum. recebo, né, a DARF do Simples por e-mail, Uhum. no meu Uhum. e-mail pessoal. Então, quando chega um documento como esse, eu já abro, Uhum. salvo na pasta do malote referente àquela contabilidade, né? Uhum. Uhum. Então, eu tenho ali, né, Boreal, contabilidade, Uhum. malotes, né? Certo. Então, a cada ano eu abro, ano de Uhum. 2022, e vou abrindo Uhum. mensalmente cada malote. Ótimo. Todos os boletos que eu recebo da empresa, eles já são salvos imediatamente ali, né? Uhum. Todos os pagamentos também eu já salvo o comprovante de pagamento naquela pasta eletrônica. Já está organizando todos os documentos ali de maneira eletrônica, perfeito. Isso. E daí, Uhum. quando a Maiara chega para fazer uma lote, os documentos estão todos ali, e o máximo que Uhum. ela precisa escanear são as notinhas de água, Uhum. alguma despesa de supermercado, né? Ótimo. Ou verificar alguma nota que eu esqueci de marcar ali, né? Certo. Mas, de modo geral, a gestão da empresa em si Uhum. já está bem organizada. Legal. Aliás, eu preciso conversar contigo, porque eu quero fazer um projeto de expansão, Uhum. né? Mas eu quero botar tudo na ponta do lápis direitinho. Uhum. Então, eu pensei em Vamos ti, lá. inclusive, vou te fazer um convite depois para a gente contratar esse Vamos, depois serviço. a gente atende a esse convite.